Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. Que a paz da fonte criadora Deus, daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, e da nossa mãe, a mãe maior, aquela que nos alimenta em nossos sentimentos de amor e de luz, a rosa mística de Nazaré Maria, esteja conosco hoje e sempre. Como também já agradecendo a presença dos queridos irmãos e irmãs aqui encarnados, os desencarnados que aqui estão também presentes, a cúpula espiritual do Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus. Também já agradecendo a irmã Marlene pela primeira oportunidade na casa, na condição de condutor de um tema do Evangelho de Jesus, por meio da codificação kardeciana em um dos capítulos e itens que aqui iremos trabalhar. Então, possamos, nesta quarta-feira, fazer com que, a convite da temática, busquemos sair um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Eis o nosso desafio diário para a nossa tão necessária reforma íntima. Então, vou convidar os queridos irmãos e irmãs para que adentremos hoje no capítulo 13 de Nas Obras da Codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, obra essa publicada a partir de janeiro de 1864, e queremos trabalhar com os queridos irmãos e irmãs os itens 7 e 8, que traz uma das passagens de Jesus que convida-nos a estarmos em interatividade com os pobres e expropriados. Mas será que serão apenas os pobres e expropriados em necessidade material? Ou também moral, espiritual? Nesse momento de provas e expiações em estágio final, a qual nós, seres terráqueos em experiência reencarnatória, estamos buscando desenvolver, empreender e assim lapidarmos para que auxiliemos uns aos outros e quem sabe construamos dias melhores a cada um de nós os reencarnados, mas também os queridos irmãos e irmãs que estão vindo aí, os descendentes, os filhos, netos, para darem continuidade na sequência evolutiva da estrutura física do nosso órgão, mas também na estrutura moral, imprescindível para a felicidade de cada um de nós. Então, eu vou trazer logo no início desse nosso capítulo 13, itens 7 e 8, uma passagem do apóstolo Lucas, contida no capítulo 14, itens de 12 a 15, ou versículos de 12 a 15, onde o irmão espiritual, Lucas, vai nos fazer o seguinte entendimento: quando der um jantar ou uma ceia, não chame os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos, abastados, para que não aconteça que eles também te convidem e assim vós sejais recompensados. Nós sejamos recompensados. Continua ele dizendo: mas quando fizer o convite, são os pobres, os aleijados, os mancos, os coxos e os cegos. E será bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, como me retribuir, mas será recompensado na ressurreição dos justos. Será que é por meio das sucessivas reencarnações, do nosso esforço de melhorarmos moralmente, caridade, fraternidade? E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comeu o pão no reino de Deus. Vamos tentar entender um pouco mais, abreviar essa passagem de Jesus por meio de Lucas. Quantos de nós, no nosso dia a dia, no ambiente familiar, no ambiente profissional, nas ruas, nas casas assistenciais, independentemente de qual religião esteja ela atuando dentro da proposta do Evangelho de Jesus, a ONG e tudo mais que faça com que busquemos enxergar que outros seres possuem problemas maiores do que o nosso e como isso existe. Século XXI, terceiro milênio, estamos em plena globalização, onde uma notícia que acontece do outro lado do orbe, instantaneamente as recebemos por meio das redes sociais. Mas precisa ir tão longe? Não.
sairemos do portão de nossa residência para fora. Reequilibremos com o que nós estamos nos esforçando a aprender no campo intelectual e, assim fazendo, expandindo a nossa consciência, busquemos para, como eu disse logo no início, para a construção de uma vida melhor e de novo passo evolutivo em nosso ordem, que é o mundo de regeneração, buscarmos auxiliar mais pessoas que estejam em condições piores, porque isso é transitivo. Ora a pessoa está numa situação em um momento, ora pode estar em outro, desde que ela seja ali acariciada pelas atitudes carinhosas, meigas, gentis e tudo mais que a caridade possa construir ao nosso semelhante. Semelhante apenas nós do reino nominal ou o princípio inteligente que nós aprendemos na codificação kardeciana, que estagia desde ali que está no reino mineral, como depois do reino vegetal. Por que não dizer no reino animal? E nós do reino nominal. Olha o investimento reencarnatório de elementos que nosso espírito imortal está desenvolvendo para que estejamos com mais oportunidade de assertividade nessa atual reencarnação, porque dizem os irmãos espirituais, atualmente existem reencarnados pouco mais de 8 bilhões de seres, mas eles dizem também que no mundo espiritual, na erraticidade, ou seja, os seres imortais que precisam reencarnar e dar continuidade em sua proposta evolutiva, o dobro, 16 bilhões, vamos somar quase 25 bilhões de seres em experiência evolutiva nas duas dimensões da vida, a material e a espiritual. Onde como Lucas está sendo cirúrgico em convidar-nos a sermos melhores, porque potencializando e galgando degraus maiores na somatória de boas atitudes, um dia haveremos de colher as benesses que o reino dos céus pode nos oferecer, que é o feixe dessa última frase. Nada mais é que habitar mundos melhores. A própria codificação kardeciana nos oferece subsídios em relação a isso. Não foi assim que Kardec tratou na primeira edição da Revista Espírita, a partir do ano de 1858? Correto? Foram 12 edições, 1858 a 1869. E por que Kardec trabalhou logo no primeiro ano, na primeira edição, sobre estar em contato com seres mais evoluídos, de fora do nosso orbe, da nossa essência terra do nosso planeta Terra? Por exemplo, os jupiterianos, os que lá estão em Júpiter. Será que esses, algum desses aqui aportavam por meio da reencarnação no planeta Terra? Temos lá na Revista Espírita Mozart, Zoroastro e tantos outros. Eles estão então ou não colhendo esse pão ao comê-lo e a divisar e a senti-lo no reino de Deus, no reino da evolução, no reino do aprimoramento, do refinamento espiritual que cada um de nós precisamos empreender. Então, sim, queridos irmãos e irmãs, isso é acessível a cada um de nós, mas é um esforço diário, é um esforço da porta estreita que, por exemplo, Chico Xavier atravessou nos seus 92 anos de vida física, quando ele desencarnou no ano de 2002. Por que não citar Divaldo Pereira Franco, que há 2 meses atrás também voltou para o mundo espiritual com seus 98 anos de idade? Olha quantos exemplos que nós temos para que sejamos pessoas melhores, para que, enfim, almejemos, atinjamos níveis, patamares evolutivos maiores em nosso querido planeta Terra. Mas isso é o convite a abandonarmos os homens e mulheres velhos, no sentido de averiguar o que não foi desenvolvido, o que ficou pendente em reencarnações pretéritas, para que no presente trabalhemos e divisando no futuro os esforços que nós estamos buscando empreender no presente. Assim, então, percebemos que Jesus ensina que não devemos fazer o bem com o objetivo de sermos retribuídos, mas que devemos fazer o bem apenas pelo prazer de fazê-lo, para que enchamos o nosso coração espiritual, que não é passageiro, transitório e fugidio, como uma estrutura
pura material, ele é eterno, ele leva todas essas aptidões que ele angaria por esses esforços reencarnatórios para também a volta ao mundo espiritual. Quando cada um de nós aqui, os encarnados, precisarmos voltar para o mundo espiritual. É a única certeza que nós temos, que voltamos para o mundo reencarnatório em um orbe das muitas moradas da casa do Pai, e um dia voltaremos para o mundo espiritual, deixando temporariamente um orbe onde nós estávamos experienciando. Se o fizermos de outra forma, será demonstração de orgulho e vaidade, arrogância, prepotência. Será que nós temos ainda no nosso orbe pessoas, seres, grupos que têm esses sentimentos, que acabam contaminando o meio por meio dessas necessidades que precisam ser por eles e por nós trabalhadas, em menor, mediano ou maior grau? Sim, estamos em um momento de guerras, estamos em um momento de transformação, catástrofes geológicas, mentira, corrupção, traições, enfim, tantas mazelas que o mundo, em estágio final de provas e expiações, há de passar, mas que são desafiantes. Dizem os irmãos espirituais que nós estamos em um momento ímpar de nossa reencarnação e que fomos muito corajosos em pedirmos para reencarnar nesse momento, porque sim, também dizem eles que a maioria das vicissitudes que nós passamos em uma experiência reencarnatória fomos nós que pedimos para passar, para que assim testássemos e, se êxito tivéssemos metade ou mais dos desafios ali solicitados, alçaríamos degraus maiores da nossa evolução, voltando para a Terra em um próximo estágio evolutivo, a regeneração, ou em qualquer outro planeta em que a nossa condição psíquica, energética, moral e intelectual esteja compatível. Porque é dando que se recebe, porque deve-se fazer os outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, e que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória, tanto no lado negativo, mas o mais importante no lado positivo. Se Jesus garante-nos isso, quem somos nós para duvidar, se você mais tudo que passou desde há 2000 anos atrás, aqui no nosso orbe? Então vamos nos esforçar, queridos irmãos e irmãs, vamos trabalhar essas aptidões que estão ali em estado latente, que querem eclodir a cada oportunidade reencarnatória em nossas vidas. Fazer o bem é dever de todos nós, os cristãos, os espíritas, todos mais que queiram se melhorar. Agradecer pelo bem recebido é obrigação para que não nos tornemos ingratos, ainda que seja uma gratidão consciencial em pensamento a Deus, a Maria, aos nossos mentores individuais, aos mentores espirituais, daqueles serão demais pessoas que nos auxiliaram, porque isso reverter-se-á a favor desse ser que nos auxiliou. É a humildade e a simplicidade tão necessária que nós espíritas precisamos desenvolver em nossos espíritos imortais. Porém, não podemos esperar nada em troca pelo bem que realizamos, porque se assim o fizermos, a nossa paga já está sendo concretizada em um momento, em uma oportunidade reencarnatória. Nós aprendemos na doutrina dos Espíritos que o que nós levamos ou respondemos quando voltamos no mundo espiritual apenas tão somente a nossa consciência do que nós fizemos de bom, de ruim, ou que nós deixamos de fazer de bom, porque a inércia, ou postergar, ou transferir ao outrem o que competia a cada um de nós desenvolvermos e empreendermos, é negativo. Não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem para a melhoria do todo, do coletivo. Não foi assim que esses exemplos que passaram até hoje na humanidade assim fizeram? Não foi aqui o exemplo que o irmão deu para com uma irmã que chegou nos 100 anos? Enfim, é um esforço individual e diário de cada um de nós. É a porta estreita, é o lapidar-se. Mas nós temos capacidade para isso, basta que tenhamos a consciência de que nada com um dia após o outro. Respiremos, raciocinemos mais, ouçamos mais, para que melhor consigamos raciocinar e empreender as nossas aptidões que precisam ser melhores desenvolvidas e aplicadas. Quem espera algo em troca significa que está mais preocupado com a vida presente.
por exemplo, a atual encarnação, com o reconhecimento humano, do que com aquilo que é realmente importante, a satisfação do servir. Mas aqui tem que ser feito adendo, queridos irmãos e irmãs. Eu disse que um pouco mais de 8 bilhões estão encarnados atualmente. Mas pergunto, em porcentagem, quantos por cento desses estão minimamente despertos de que somos seres espirituais eternos em experiência em um corpo transitivo reencarnatório, de que existem muitas moradas na casa do Pai, como disse o Cristo, de que além das sucessivas reencarnações, seja no corpo feminino ou masculino, isso não importa, porque vai depender de cada desafio que nós precisamos empreender para a nossa evolução. Quantos estão já cientes dessa necessidade, dessa certeza de evolução que cada um de nós precisamos empreender? Se no mínimo a metade já tivesse se despertado, não estaríamos nessa situação tão difícil a qual a ordem passa. Eu estou falando difícil na estrutura material, fora espiritual. Estudemos as obras de Divaldo Pereira Franco. Aqui lemos um recado de Joana de Andes. Tem espírito para Filomeno de Miranda e tantos outros, fora os espíritos que trabalharam com Chico Xavier e Emmanuel, demonstrando o esforço hercúleo que a luz, os seres de luz estão empreendendo para que não aconteça o pior em nosso homem, mas que eles fazem a parte deles, mas nós precisamos fazer também a nossa, para que de forma equânime evoluamos na estrutura material e também na espiritual. Eles não podem fazer por nós, nem nós podemos fazer por eles. O que compete a cada um empreender em suas vidas. É um conjunto. Até nisso nós vemos a pluralidade das ações e do conjunto de assertividade que necessitamos buscar para a melhoria do nosso homem e dos seres em experiência evolutiva. Então busquemos mais essa satisfação de servir sem esperar retribuições do mundo. Gostaria de convidar os irmãos para uma nota do irmão Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que foi o modificador da doutrina dos Espíritos, desde a publicação dessa obra. Citaremos uma nota a partir de 18 de abril de 1857. Kardec ele vai fazer essa primeira obra da codificação relacionado à questão 888, letra A. A seguinte nota que está atrelada a esse capítulo 13, itens 7 e 8. Observemos. Diz ele: lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus, ao nosso Pai, a fonte criadora, o mérito do benefício por nós aplicados ao trem. Jesus disse, abre aspas, que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita, fecha aspas. Com isso, ele nos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, prepotência e outras mazelas que nós ainda carregamos. Olha o entrelaçamento de assuntos da codificação kardeciana por obras diferentes, mas que estão em total consonância com temáticas que ali estão desafiando-nos ao estudo e à compreensão, e principalmente à execução, porque não basta compreender, é o campo teórico, tem que ir ao campo do trabalho, do arregaçar de mangas, a execução da porta para fora das casas espíritas, dos nossos corpos, de nossas residências, da porta adentro dos nossos locais profissionais, dos nossos empregos também, ambiente que cada cabeça no mundo precisamos respeitar, ter a paciência e o entendimento que cada um está no seu caminho contínuo, moral e intelectual. Que bom que busquemos cada vez mais ter essa amplitude de consciência para que mais assertivos sejamos e não julguemos, para que um dia sejamos também julgados pelos nossos irmãos. Mas continua Kardec ainda na sua nota, ainda referente essa resposta da 88A, dizendo que é necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Porque muitas vezes a gente quer doar algo, um alimento ou uma vestimenta, e o nosso irmão ele não aceita, ou ele não está no momento bom, que ele não quer aceitar, ele até queria, mas ele está ali conturbado, ele não quer aceitar, e nós queremos impor. Não devemos, temos que esperar o momento certo. Aí está a diferença entre você dar uma esmola e a beneficência, a benevolência, o entender que cada um está no seu degrau evolutivo e também no seu momento de entendimento. Então não imponhamos nada a ninguém, apenas
estejamos sempre prontos a sermos úteis ao meio, sendo caridosos, benevolentes, mas respeitando também o momento dos nossos irmãos. Uma necessidade nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. Sofre intimamente, não externaliza, não verbaliza a pessoas, porque tem ali os seus motivos, as suas angústias, a sua depressão, a sua vergonha. Quem de nós em alguma oportunidade não passou por isso? Que sofremos intimamente, adquirimos doença, porque isso reverbera no nosso corpo físico, as nossas células. E, em vez de sermos ajudados, acabamos nos prejudicando. Então é preciso que saibamos também entender e buscar refinarmos no nosso campo visual aquele que tem necessidade, ainda que ele não peça. Vamos conversar, vamos ouvir mais, abraçar, sorrir, escutar. É isso que faz com que possamos descobrir algo que está intrínseco em um ser que muito sofre. E que, se assim estendermos as nossas mãos materiais e espirituais a esse ser, um ou mais pessoas, poderíamos estar fazendo uma caridade que não estava prevista se uma ação, uma atitude para com ele nós estivéssemos assim, empreender assim, que Kardec está nos ensinando aqui de uma forma mais simplista. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação, divisando nesse ser um ser em experiência evolutiva como nós, com todas as necessidades, passando por momentos difíceis. Somos pobres e estrupiados, tanto no lado material como no lado também moral, a qual o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo aqui nos está nos convidando, queridos irmãos e irmãs. Quero trazer agora uma passagem também do apóstolo Mateus, que ainda mais desse sustentáculo sobre o tema que nós estamos trabalhando. Pois assim ele vem dizer que os que fazem o bem com sustentação já receberam a sua recompensa, ainda que não reconheça isso, mas já receberam. E não haverá de exigir, seja voltando para o mundo espiritual ou nas próximas reencarnações e experiências materiais, que ele receba algo que ele buscou empreender, porque não devemos demonstrar ao meio, isso não foi isso que o Cristo disse que nós passamos há pouco, que a esquerda não saiba o que faz a direita. É o orgulho positivo do bem servir, mas que tem que ficar conosco, não o orgulho negativo de reverberar ao meio ações que são obrigações nossas, que queremos nos intitular e nos considerar e interagir como cristãos e espíritas. Então, temos cuidado com isso, porque as tentações do mundo podem nos desafiar a assim agir. Então, temos que ficar, sim, muito atentos. Mas continua Mateus dizendo: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, que foi o que nós acabamos de fazer. É o convite do ser que está já no estágio de regeneração. Será que alguém de nós aqui, em algum momento de nossa vida, já que as obras da codificação, mas principalmente as obras complementares de Chico de Divaldo e tantos outros, tanto falam da transição planetária, de um próximo estágio evolutivo que precisamos adentrar, que é a regeneração? Será que já nos questionamos como deve ser um ser que está atuando em um mundo já regenerado? Será que ele atua dessa forma, de forma integral, em todo o período do seu dia, quando está acordado com os olhos abertos em estado de vigília, mas também quando está desdobrado o seu espírito nas madrugadas, enquanto o seu corpo físico repousa, para recompor as energias, para que encare um novo desafio reencarnatório no dia seguinte? Será que já nos questionamos sobre isso? É o que Mateus nos convida ali naquela última frase, com certeza. Se assim já estivermos buscando fazer também, lapidarmos, ainda que escorreguemos, mas conscientes, reconstruamos nos dias posteriores, assim estaremos potencializando essas ações, e assim galgaremos oportunidade e meritocracia nenhuma para voltarmos, sim, daqui a umas décadas ou séculos, no próximo estágio evolutivo da Terra, que é o mundo de regeneração. O verdadeiro bem silencioso é feito pela satisfação que se sente no ato de ajudar.
Sabe se colocar no lugar do beneficiado. Não pede atenção por aquilo que realizou. Fica agradecido pela oportunidade que Deus lhe proporcionou e é o maior beneficiado pelo bem que praticou. É como se assim nós já estivéssemos agindo em cada minuto de nossa vida. Cada ação que tivéssemos que pensar e refletir ao bem, na hora conectarmos com o pensamento de que o que será que os meus mentores, os nossos mentores, nesse momento esperam de mim? Qual é a ação que eles querem que eu tome nesse momento? Olha como bom já seria se assim já estivéssemos nessa ressonância, nessa antena psíquica entre o mundo espiritual e o mundo material, em assertividade também nos nossos atos. Mas iremos conseguir, iremos nos esforçar para tanto. É isso que o Pequeninos de Jesus, semanalmente, seja por meio dos expositores, dos colegas que conduzem uma temática do Evangelho de Jesus, seja os monitores dos cursos que com certeza a casa que oferece, seja pelas atividades assistenciais, sempre ensinando-nos que a mão esquerda não saiba o que faça a direita, evoluindo assim cada um de nós intelectualmente, mas principalmente moralmente, pelo nosso coração espiritual, que é o que faz com que nós levemos maiores assertividades para a nossa eternidade, aonde quer que nós estejamos. E vamos conseguindo com os nossos esforços, irmãos. Quero trazer também aqui, porque é importante que em cada temática da codificação busquemos assuntos relacionados nas obras complementares, que é o que nós estamos tratando de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Então, por que não trazer uma obra de Chico Xavier, que é o livro Irmãos Queridos, trazendo por escritos diversos, mas queremos dizer e tratar aqui sobre uma frase, ou mais um parágrafo do próprio mentor, que foi de Chico Xavier até o ano de 2000, porque de Chico que Emmanuel reencarnar-se-ia no planeta Terra a partir do ano de 2000, no interior de São Paulo. Emmanuel vai dizer nessa obra que devemos recordar um mestre dos mestres e que não devemos olvidar que a caridade sem humildade e sem renúncia é quase sempre ressequida, que o espinheiro da vaidade cobre e consome. O que Emmanuel está nos trazendo está fora desse raciocínio que os irmãos espirituais nesse momento estamos auxiliando pelas intuições que aqui nós de forma fraterna estamos desenvolvendo, queridos irmãos e irmãs. Então, olha a importância do estudo, da expansão de consciência, porque quanto mais lições nós recebamos, entrelacemos com o teórico, o intelectual que nós precisamos construir, mas principalmente com o campo do desenvolvimento moral, que é a prática, que é o que preenche o nosso coração, que faz com que coloquemos a cabeça no travesseiro e digamos: busquei ser melhor hoje em relação ao dia anterior, mas sei que no dia posterior eu preciso esforçar-me para ser melhor que no dia anterior. É esse o desafio que nós precisamos desenvolver e que aqui Emmanuel, por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier, também nos convida para que não façamos com que nossas ações sejam flores ressequidas. Muito pelo contrário, que elas possam trazer luz, paz e desenvolvimento das aptidões dos nossos irmãos e irmãs que tanto necessitam do nosso apoio e da nossa compreensão. Agora eu trago aqui uma obra intitulada Opinião Espírita, também pelas mãos de Chico Xavier, junto ao médium Valdo Vieira, que trabalhou nas primeiras décadas com Chico Xavier no campo da psicografia, principalmente nos trabalhos mediúnicos também, onde, nesse livro intitulado Opinião Espírita, queremos agora trazer uma mensagem do Espírito André Luiz, que tanto nós já conhecemos pela obra Nosso Lar, o filme, e a sua complementação, aproximadamente 20 livros, André Luiz trouxe aí por meio das mãos de Chico Xavier. Então, o que André Luiz agora pode trazer de contributo para esse capítulo 13? Assim dizendo, então, que a caridade é o coração que fala. Mas, em situações anormais da vida, é preciso ouvir o raciocínio para que ela seja o que deve ser. Mais assertividade e raciocínio nós teremos a cada dia que passa se buscarmos expandirmos a nossa consciência. Não é isso que nós estamos buscando entender? Quanto mais estudo, mais nós pensaremos no macro, saindo do eu, do individual, do micro. O macro, o
todo, o nós, deixando o eu. É um desafio que esses queridos irmãos empreenderem em suas vidas e deixar um legado a cada um de nós para que também assim hajamos em prol do meio. Então, esse contributo de André Luiz, também de Valdir e Chico Xavier, com certeza está em consonância a esse tema e também desafia-nos a sermos esses seres que precisam mais ouvir, mais raciocinar antes de emitir uma réplica ou uma ação que possa ser benévola, uma leva aos nossos irmãos e irmãs. Trago agora uma obra intitulada Cartas e Crônicas, por meio de um irmão espiritual que também trabalhou com Chico Xavier, Humberto de Campos, que depois adotou o pseudônimo de Irmão X. Ele vem dizer, por meio dos alunos de Chico Xavier, em um capítulo intitulado A Caridade Maior, que caridade é servir sem descanso, ou seja, ininterruptamente, ainda mesmo quando a enfermidade, sem importância, te convoque ao repouso, te convoque à recomposição orgânica, física, como também a recomposição mental, o reequilíbrio da sua mente, acima de tudo, espiritual, mais do que a material. Mas continua dizendo que é cooperar espontaneamente nas boas obras, sejam elas quais forem, sem aguardar convite dos outros. Por isso que não pode jamais que um ser envoltando para o mundo espiritual por meio do que nós chamamos de morte do corpo físico possa chegar lá na erraticidade do mundo espiritual dizendo que não teve a oportunidade de ser útil ao meio. Como não? Nem de dinheiro nós precisamos de ser útil minimamente aos nossos irmãos e irmãs. Eu não falei logo no início. É o sorriso, é o abraço, é o ouvir, é o acalento, é o trabalho da humildade, da caridade, da paciência, como bem disse o meu irmão aqui, em uma obra de Joana de Anjos, por meio de Divaldo Pereira Franco. São todas essas características, dentre outras mais, que fazem com que nós sejamos cooperativos com o meio, caridosos, fraternos. Então, por isso que diz aqui o irmão X, Humberto de Campos, ininterruptamente devemos desenvolver isso, se queremos escolher algo melhor como contínua e livre a colheita obrigatória de Cristo. Então vamos nos atentar também sobre essa sugestão jamais imposição desse querido irmão espiritual que tanto contribuiu com as obras complementares da codificação kardeciana. Vamos fazer agora a irmã espiritual. Trabalhamos com uma mensagem dela aqui a pouco, que o irmão nos trouxe, Joana de Anjos. Agora estamos passando por Divaldo Pereira Franco, essa mentora que esteve mais presente na vida de Divaldo, junto também com Manuel Filomeno de Miranda. Ela vai nos dizer que no livro Jesus e Vida, tem um trecho dessa obra, que a caridade alcança um dos seus pontos culminantes e gloriosos quando se converte em perdão ao próximo e proporciona ao indivíduo o alto perdão com a consciência lúcida em favor da necessidade de reparação das faltas. Então, perdoar e perdoar-se significa também que é uma atitude de caridade para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Sim, ela está afirmando isso, essa querida irmã espiritual Joana de Anjos, mas ela continua da sua própria recuperação moral. Caridade, pois, sem cessar. O que disse Humberto de Campos, irmãos X há pouco, e agora Joana de Anjos. Espíritos diferentes, médios diferentes, em épocas diferentes, mas que estão em equilíbrio sobre o que compete a cada um de nós desenvolvermos no campo intelectual, como também no campo moral. A temática do item 7 e 8 do capítulo 13, vejamos que convida-nos mais a nós desenvolvermos a moral, que a caridade com os pobres e expropriados, mas não deixando de lado o intelecto, porque disse Jesus: amai-vos eis em primeiro mandamento, mas também instruí-vos eis o segundo. Então é imprescindível que também instruamos constantemente e ininterruptamente. Trago também agora um contributo do irmão Nélio Russo, por meio das mãos de Chico Xavier, já na obra agora intitulada Jesus no Lar. Ele vai nos dizer no capítulo 17, intitulado A Exaltação da Cortesia. Olha que mensagem importante de Nélio Russo, junto a esse capítulo 13 do Evangelho. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e de entendimento. Como
também de atendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos, com os seus esforços individuais, como também coletivos e necessidades, e deixando sinais sempre de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde nós cruzemos, por onde nós estejamos interagindo com o meio. Mas um contributo desse irmão espiritual, convidando-nos para que sejamos cada vez mais úteis, para que compreendamos ainda mais e cada vez mais cada temática que aqui a casa nos proporciona semanalmente, porque sim, tenho certeza absoluta, queridos irmãos e irmãs, nem que seja o mínimo, aquela porcentagem mínima, ela cabe àquela temática e às respectivas explicações de quem aqui esteja à frente na nossa vida, em algum momento a qual nós precisamos melhorarmos no campo do intelecto ou no campo da moral. Então vamos estar mais atentos sobre cada um dos temas e do que é tratado aqui pela casa em nosso benefício, nós os encarnados, mas tantos mais aqui, em maior número, que são os desencarnados. Vamos trazer também, já estamos partindo para o encerramento desse bate-papo fraterno, como trazer uma mensagem do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900, em retornando para o mundo espiritual, continua auxiliando-nos. E ele vai nos dizer que solidários nós seremos união, mas separados uns dos outros, e que nós poderemos ser apenas pontos de vistas. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Quais são os propósitos dos seres em experiência no reino nominal, neste planeta, nesse momento? Ser feliz, ter paz e vivenciar dias melhores, de forma direta ou indireta. Então também temos esse contributo de vezes para que pensemos sempre de forma ampla. Aqui Bezerra trazendo sempre as palavras no plural, jamais no singular, sempre pensando de uma forma bem mais ampla, convidando-nos a também assim agirmos. E aqui, aquilo que nós conhecemos foi Francisco de Assis desde o século XI, Francisco de Pietro de Bernardone, dizendo que nós devemos ser um instrumento da paz do mundo dos nossos semelhantes, desde o reino mineral, o princípio inteligente ali estagiando, até nós que estamos no reino nominal, para que construamos dias melhores. Sim, esse é o contributo também que esse irmão, não apenas no campo teórico, mas principalmente no prático, assim deixou de exemplo a cada um de nós, enquanto as obras, sejam mediúnicas ou não, temos de suas ações e que reverberarão ainda para a eternidade por meio dos que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver suas ações cristãs, genuínas, que cabe a cada um de nós também as desenvolvermos. E no fecho, por que não dizer e deixar conosco aqui um tríplice aspecto que dizem os irmãos espirituais é imprescindível para que reencarnemos no mundo de regeneração, caso a terra se torne-se nas próximas décadas e séculos. Da esquerda para a direita, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Depois temos Emmanuel, Jesus Cristo no centro de pé, Maria de Nazaré, professor Allan Kardec, Polit Leon, Denisa Revaio, e no centro sentado Chico Xavier. Naquela imagem que nós tanto divisamos e lembramos, recordamos esse querido amigo que tanto contribuiu conosco na complementação da codificação kardeciana, convidando-nos para que adquirimos cada vez mais conhecimento, mas também tomemos cuidado com o autoconhecimento. Avaliemos todas as arestas que ficaram pendentes do passado das reencarnações pretéritas, para que, tendo a consciência delas, trabalhemos no presente e no futuro não precisemos reincidir nos degraus que precisaríamos nesse momento reencarnatório desafiarmos e vencermos em sua integralidade. É o autoconhecimento. E entrelaçando esses dois itens, a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que vem ao encontro do capítulo 13, itens 7 e 8, convidemos, amemos e entrelacemos sempre com os queridos irmãos pobres e estrupiados, se assim também pudermos nos considerar pela pequenez espiritual que ainda desenvolvemos em nossos espíritos eternos. Então, encaminhamos agora para a próxima etapa das atividades, que são os passos que nós receberemos. Lembrando que sempre quando adentramos a uma casa espírita, da porta para dentro, a cúpula espiritual já está trabalhando em nossos corpos físicos, como também nos corpos semimateriais, a qual nós conhecemos como o corpo espiritual.
para essa continuidade, já em agradecimento a esses tratamentos que estamos recebendo desde o início, que possamos refletir já nessas vibrações que estamos agora, convidando-nos em desdobramento espiritual e consciencial, enxergarmos o nosso orbe, o nosso querido planeta Terra, e lá desejar do alto que as cores energéticas, reenergizantes, reequilibrantes, estejam ali atingindo todos os lugares e locais em desequilíbrio, em catástrofes, necessárias para a transformação do próximo estágio evolutivo do nosso planeta, locais de guerra, de sofrimento, nas casas de correção, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, embaixo das pontes, e onde mais nós sabemos que tem irmãos e irmãs, adultos, como também crianças e jovens, que não têm a mínima condição de ter a sua oportunidade de recomposição evolutiva, aprimorada por meio da necessidade, seja física ou também de conhecimentos morais. Então, que desejemos que essas energias sejam em todos esses locais, de preferência nas duas dimensões da vida, material, mas também na espiritual. E nessa certeza, irmão, para o sempre de Deus, da fonte criadora, de Maria, a rosa mística de Nazaré, e de Jesus, o querido Messias, o Rabi da Galileia, é que vamos fazer um feixe dessa atividade que aqui desenvolvemos nessa condução fraterna dos amigos espirituais, em gratidão a Jesus, a prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a tua vontade, Jesus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, todas as nossas dívidas diretas ou indiretas, assim como nós perdoamos também a todos os que não têm nos ofendido direta e indiretamente. Não nos deixando assim, Jesus, cairmos em tentações e livrando-nos de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, o poder agora para todos e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos, em continuidade, no silêncio interior, aguardarmos conectados com aquilo que nós viemos buscar aqui na sociedade espírita, pequeninos de Jesus, e ainda que não recebamos em sua integralidade nesta data, que as reenergizações que aqui recebamos sejam preces que nós saibamos utilizá-las no nosso dia a dia, porque assinatura pode estar ali na esquina, desde que mérito para isso a construamos no nosso campo moral, como também no intelectual. Que assim seja, graças a Deus, e uma ótima noite a cada um de nós. Que assim seja.